Hello guys, how are you? Eu sou a Teacher Flávia e estou aqui para mais uma aula de inglês com vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreverem, deixar seu like no final do vídeo ou agora mesmo. E não se esquecer de ativar o sininho das notificações, porque o sininho das notificações ele é muito importante. Assim que chega vídeo novo, vocês são notificados dele, tudo bem? Hoje nós vamos ver o Simple Present. Quando a gente usa? Bom, de maneira geral nós usamos para fatos ou rotina, né? O que são fatos ou rotina? Fatos, verdades em geral, né? Se eu falar a Terra gira em torno do Sol. Então, the Earth goes around the sun. Simple present, né? Um fato. Rotina. I work every day. Eu trabalho todos os dias. She studies English at night. Ela estuda inglês à noite. Todas essas são sentences, né? Frases de simple present. Bom, então nós usamos em fatos e rotinas de uma maneira geral. E como é que nós fazemos a estrutura dessa frase? Nós temos alguns auxiliares, né, que vão pertencer aí ao simple present, que são o do e o does. Vocês já devem conhecer. O do, a negativa dele, o don't, nós vamos usar com os pronomes I, we, you and they. E o does, ou doesn't, nós vamos usar com he, she, it. Não é tão complicado assim de usar, né? Para fazer perguntas, para fazer afirmativas ou negativas, nós vamos estar usando os auxiliares do and does. Nós vamos usar para fazer perguntas, como por exemplo, do you speak English? Frase clássica do inglês. Você fala inglês? Se eu for fazer essa mesma pergunta para a terceira pessoa, que aqui no caso he, she, it, nós vamos usar o does, né? Então, does she speak English? Ou então, does he speak English? Ele ou ela fala inglês? Don't e o doesn't, para que nós vamos usar? Na negativa. Então, eu posso falar I don't speak English, ou então she doesn't speak English. Ela não fala inglês, né? Eu não falo inglês. E quando eu quiser afirmar, bom, quando eu quiser fazer afirmativa, eu não preciso usar nenhum dos dois auxiliares. Porém, na terceira pessoa, he, she or it, vai ter algumas regrinhas, né? Alguns sufixos que a gente vai precisar colocar aí no finalzinho do verbo, para que ele fique na terceira pessoa no simple present. Então vamos lá. Se eu falar na afirmativa, I speak English. Tudo bem, não preciso alterar o verbo. No he, she, it, eu vou precisar colocar she speaks English. She speaks English. Tá vendo aqui no speaks, entrou um S, né? Esse S, ele é referente ao does. Então, todo o verbinho na terceira pessoa na afirmativa, eu vou ter que acrescentar esse sufixo na pessoa. Vamos ver alguns exemplos de verbo. O verbo read, ler. Né? Eu posso falar I read the book. Eu leio o livro. Se for para she, eu vou precisar colocar she reads the book. Ela lê o livro. Eu acrescentei o S. Teacher Flávia, mas é só o S que eu acrescento? Não, vai depender do verbo. Como assim vai depender do verbo? Depende do final do verbo. Se o meu verbo terminar em E ou outra consoante, eu vou acrescentar somente o S. Como é o caso do read, né? Ele terminou numa consoante, então eu vou acrescentar o S. I read, but she reads. Se o meu verbo terminar em O, X, CH, SH ou S, eu vou colocar um ES, como é o exemplo do verbo go, wash, teach, kiss, fix.
todos esses eu vou acrescentar ES quando for he, she or it. Então eu falo I go, but she goes. I kiss, but she kisses. They teach, but he teaches. Ok? They fix, she fixes. Tudo bem? E o IES, quando é que eu coloco? Quando o verbo termina em Y, só que ele é precedido de consoante. Como, por exemplo, o verbo study. Study termina em Y e ele é precedido, esse Y, ele é precedido de uma consoante, do D. Então, nesse caso, eu tiro o Y e ponho o IES. Então, eu falo, I study English, but she studies English. Studies, ok? Com IES. Se o Y não for precedido de consoante, for precedido de vogal, então, nesse caso, ele segue a regra ali dos verbos terminados em E ou terminados em consoante. Eu só acrescento um S. Como, por exemplo, o verbo play. Play, ele é um verbo terminado em Y, só que ele é precedido de uma vogal, do A. Então, eu vou colocar plays. I play the piano, she plays the guitar. Então, isso só acontece na afirmativa. Na question, eu vou usar o does e na negativa o doesn't. Como, por exemplo, does she speak English? Yes, she speaks English. Or no, she doesn't speak English. Ok? Se for para I, we, you and they, não vai ter alteração em nenhum deles. Do you speak English? Yes, I speak English. Or no, I don't speak English. Lógico que no dia a dia, nas respostas curtas, essa resposta que eu dei foi uma resposta longa. No dia a dia a gente não usa dessa maneira, né? A pessoa pergunta alguma questão pra gente no simple present, como por exemplo, do you speak English? Eu vou falar só yes or yes I do. Eu repito o verbo auxiliar que ele usou ali pra mim na pergunta. Só que a gente aprende dessa maneira mais longa até para a gente poder fazer frases afirmativas ou frases negativas que a gente queira falar, não é mesmo? E também a gente pode responder complementando com alguma outra coisa, como por exemplo, do you speak English? No, I speak Spanish. Também é correto falar. Você fala inglês? Não, eu falo espanhol. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Para a gente poder ver se aprendeu, se está tudo direitinho. Vou colocar algumas frases para vocês, vou colocar o verbo aqui no finalzinho e nós vamos conjugar. Nós vamos precisar prestar atenção no pronome dessa frase, né? Então, lembre-se, às vezes a gente não tem o pronome, às vezes a gente tem um nome e precisa saber que aquele nome é he, ou às vezes é she, ou às vezes é they. Então tem que ficar ligadinho, porque só a terceira pessoa é que a gente vai aplicar as regrinhas e só na afirmativa, tá bom? Na question e na negative do he, she, it, na question a gente vai aplicar o does e na negative a gente vai aplicar o doesn't. Então vamos lá. A primeira frase que nós vamos colocar é essa aqui, ó. Margaret, espaço, for languages. E o verbo é speak. Então, a Margaret é she, é terceira pessoa. Então, esse verbo speak, eu vou precisar aplicar a regrinha da terceira pessoa. Como speak terminou em consoante, eu vou falar Margaret speaks four languages, ok? Um outro exemplo pra gente. Food is expensive. Eat space, a lot of money. O verbinho é cost, custar. Então, food is expensive. Eat o quê? Ela, a comida, né? A gente usa para animais ou objetos esse pronome it. Então, it, o verbo é cost. Cost termina em consoante. Então, eu vou aplicar só o S, porque o pronome é it e está na afirmativa a frase. Então, it costs a lot of money, right? Mais um exercício aqui pra gente. Water, space, at 100 degrees Celsius. O verbo é boil, ferver.
Então, water. Water é o quê? Água. Água é ela, só que não é pessoa, né? Então, pode ser substituído por it. Então, water boils com S só, porque termina em consoante, em L. Boil. Então, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Mais um exemplo aqui pra gente. Karen and I are good friends. I, space, her, and she, space, me. Ok? Então, Karen and I are good friends. I like her and she likes me. Likes com S, porque é um verbo que termina em E, certo? Muito bem, students. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, tá bom? Eu vou deixar os meus contatos aqui para quem quer aula de conversação ou então quer dar um up aí no inglês, uma acelerada. Nós temos cursos de conversação, cursos que aceleram o seu processo de aprendizado no inglês, e também para aquelas pessoas que precisam treinar para uma atividade específica, entrevista de trabalho, viagens, negócios ou até mesmo conversação, lazer, certo? Vou deixar meu contato aqui para vocês. Um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aula. Bye bye! See you!